Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje vocês vão aprender a como se calcula um muro de arrimo. Pessoal, nos últimos vídeos que eu andei postando aí no canal, muitas pessoas vieram me perguntar em relação ao cálculo de muro de arrimos de bloco armado, né? Que é um tipo de obra muito comum hoje no Brasil, mas que muitos aí, engenheiros, não sabem como fazer o dimensionamento. E não existe nem software hoje no Brasil que faça esse tipo de dimensionamento. Então temos que fazer aí na unha mesmo. Então vou ensinar uma maneira que eu calculo, né, que eu acabei desenvolvendo aí nos projetos que eu acabei pegando, uma maneira bem simples, ao meu ver, de calcular um muro de arrimo de flexão com bloco armado, né? Nós temos aí muitos tipos de muro de arrimo, né? Nós temos muros de arrimo de flexão, muro de arrimo ciclópico, enfim, muro de gabião. Temos várias maneiras de fazer esses muros de arrimo. O mais comum é o muro de arrimo de flexão, de concreto armado ou de bloco armado, né? O muro de arrimo de bloco armado, qual é a ideia, a concepção de um muro de arrimo de bloco armado? É justamente uma malha, né? Ele trabalha como se fosse realmente uma malha que vai sustentar esse solo. Vamos entender como a gente executa um muro de arrimo de flexão. Primeira coisa, né? Qual é a função de um muro de arrimo? Imaginem que eu tenho aqui um solo, né? E eu vou fazer uma edificação que está em um nível diferente, né? Geralmente quem está no nível de baixo que tem que fazer o muro de arrimo, não é isso? Então, por exemplo, eu vou fazer uma edificação aqui e eu tenho que arrimar esse solo aqui que está em um nível acima. Esse arrimo, se a gente for fazer de bloco armado, imagine o seguinte: eu tenho duas maneiras de fazer isso. Colocar o meu muro de arrimo em forma de L aqui para dentro da minha obra, né? Onde eu vou ter aqui estacas para sustentar e estabilizar esse solo aqui, ou eu posso até colocar para dentro do solo esse L aqui, onde o solo faria uma função de contrapeso, ajudando na estabilidade dessa estrutura de contenção. Mas, né, na grande maioria das vezes, os clientes querem o aproveitamento máximo do lote, né? Eles não querem deixar um pedaço aqui sendo deles ainda, para eles colocarem essa estrutura interna no solo, para que o solo possa fazer o contrapeso. Então, em geral, eu não posso invadir o vizinho para colocar a minha estrutura, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que realmente deixar essa estrutura de forma interna para que ela seja sustentada pelo seu próprio modelo estrutural, né? Então, imaginem, eu tenho um empuxo aqui, né? Esse empuxo ele vai estar assim, né? Ele está aplicado aqui no meu muro de arrimo. O que esse empuxo vai tender a fazer no meu muro de arrimo? Ele vai tender a arrancar essa base aqui, ó, e vai comprimir essa base. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma reação para cima para sustentar aqui e uma reação para baixo para sustentar essa outra ponta. Porque imagine, eu vou ter uma carga aqui, ó, ele vai tender a comprimir essa ponta e tracionar essa ponta, certo? Eu acho que está bem óbvio isso, né? Com isso, né, as minhas estacas, essa estaca vai ter uma força de arrancamento e essa estaca vai ter uma força de compressão, né? Na verdade, arrancamento e cisalhamento, né? O cisalhamento vai ser mais resistida pelo próprio bloco, bloco de fundação, no caso, de coroamento, e a estaca sofreria um arrancamento, certo? Então, essa é a teoria
fundamental desse tipo de muro de arrimo, certo? Com esse empuxo sendo aplicado no meu muro de arrimo, o meu muro de arrimo ele vai tender a se deformar. Imaginem que eu tenho aqui um pilar, que eu vou considerar ele como engastado na ponta. Se eu aplicar uma carga aqui, ó, imagine que eu apliquei uma carga aqui. Qual é a deformação desse pilar? Ele vai deformar dessa maneira aqui, ó. Certo? Então, quando isso acontece, o que lembra vocês, né? Nos remete aí a um tipo de estrutura que nós já conhecemos, que é a famosa viga em balanço. Certo? Uma viga em balanço vai se comportar dessa mesma maneira, só que ela vai se comportar assim. Certo? Ó, aqui é uma viga em balanço. Então, é basicamente como calcular uma viga em balanço, calcular esse pilar, né? A única diferença, pessoal, é que nós teremos uma carga triangular, né? Quando você via lá em teoria das estruturas, o professor maluco colocando uma carga triangular, você pensava assim: nossa, mas eu nunca vou usar uma carga triangular. O que é uma carga triangular? É justamente o empuxo, certo? Então, sabendo como calcular um pilar de um muro de arrimo, né, qual será mais ou menos a configuração da armadura? Imagine que eu tenho aqui a seção de um pilar, né? A minha carga está sendo aplicada aqui. Eu vou ter uma região aqui que será tracionada e uma região que será comprimida, certo? Então a configuração da minha armadura ficará como? Uma armadura de tração aqui, que geralmente para muros de arrimo são armaduras de bitolas grandes, né? Acima de 16, 16, 20, 22, 25 milímetros. E aqui eu terei uma armadura de montagem ou até mesmo uma armadura de compressão, dependendo do tipo de pilar. Certo? Então essa seria a minha configuração de armadura. Teoricamente, vocês já sabem como calcular um pilar. Certo? Mas aí vocês me perguntam, mas eu aprendi a calcular um pilar, como que eu vou fazer essa carga de empuxo ser direcionada para o meu pilar, né? Porque o muro de arrimo ele é uma estrutura considerada uma estrutura bidimensional, né? Onde duas das suas dimensões são muito maiores do que uma terceira. Então imagine, eu tenho o meu muro de arrimo aqui, ó, e eu tenho os meus pilares. Ó. Tenho aqui os meus pilares, certo? Então, esses são os meus pilares. E eu tenho, logicamente, os meus blocos aqui. Tenho os meus blocos. Como que eu faço para encontrar a carga de um pilar desse daqui? Né? Vocês já sabem como fazer isso. É justamente com uma área de influência. Então, tem uma área de influência aqui que vai pegar, por exemplo, para esse pilar intermediário aqui, ele vai pegar da metade desse vão até a metade desse vão. Né? Digamos que cada vão desse daqui tenha 2 metros, então eu vou ter aqui 2 metros. Esse muro tem 4 metros de altura, eu terei 4 metros. Qual é a minha área de influência? 2 vezes 4. Portanto, 8 metros quadrados. Então, essa é a minha área de influência. Sabendo a minha área de influência mais o meu empuxo por metro, eu consigo encontrar o quê? A carga que será aplicada diretamente para este pilar. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, vamos colocar cargas na parte aqui de 6, cai para 4, depois cai para 2, depois cai para 1,5 aqui, por exemplo. Né? Um exemplo. Se eu tenho 2 metros aqui, eu vou ter 12 na base, eu vou ter 8 um pouco acima, vou ter 4 um pouco acima e vou ter 3 um pouco acima. Entendeu?
acabando em 0 aqui. Então eu tenho esse empuxo é por metro, né, que a gente calcula. Então se ele é por metro, vou aplicar ele aqui na minha área de influência, que no caso aqui é 2 metros, né, no nosso exemplo, e vou encontrar a carga que será aplicada aqui, ó, nesse pilar, em cada trecho da altura do meu empuxo, né, até acabar lá em cima bem pequenininho, entendeu? Então é assim que a gente encontra. Mas aí chega um ponto extremamente importante, que é como eu garanto que os meus blocos eles vão transferir essa carga para o meu pilar, né? É uma questão que tem que ser analisada aí com cuidado. Por quê? Porque isso depende inteiramente da execução, certo? No projeto tudo funciona, tudo é lindo, maravilhoso. Mas na execução isso é o que vai definir se vai funcionar ou não. Como eu faço isso daqui? Existem, né, blocos chamados blocos de canaleta, né? Esses blocos canaleta são nada mais do que um bloco que é vazado assim, né? Depois você preenche aqui de concreto com uma armadura, sei lá. Eu faço o seguinte, o meu muro de bloco armado, ele é extremamente amarrado, né? Eu faço aqui uma viga aqui embaixo, né? A primeira coisa que eu faço é uma viga baldrame bem alta para resistir esses esforços de torção que vão acontecer aqui no muro. Aí eu pulo 2 fiadas e faço uma canaleta. Aqui é uma canaleta. Pulo mais 2 fiadas e faço outra canaleta. Pulo mais 2 e faço uma canaleta. Certo? Aí o que eu faço? Esses blocos, o bloco que a gente utiliza aqui, ele é um bloco que ele tem 2 furos, né? Tem 2 furos e é de 39, geralmente, por 19. Aí o que eu faço? Eu pego, deixa eu fazer um outro desenho aqui, para facilitar, para a gente entender isso aqui. Vou desenhar mais ou menos em 3D aqui para vocês entenderem. Então imagine que eu tenho um bloco aqui, ó, né, uma montagem de fiada de bloco. O que eu vou fazer? Tá vendo que esse bloco de cima ele amarra esse bloco de baixo, né? Então se eu colocar, por exemplo, uma armadura aqui, ó, vai sair com uma barra de armadura aqui, ó. Ela vai entrar aqui dentro, vai até lá embaixo. E eu concretar isso daqui, eu estou amarrando esse bloco nesse bloco, certo? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, colocar uma armadura aqui e descer com essa armadura até lá embaixo, concretar, grautear isso aqui, eu vou estar amarrando esse bloco com esse bloco e com esse bloco, certo? Mas as minhas canaletas, imagine que eu tenho aqui embaixo uma canaleta. Aqui embaixo eu tenho uma canaleta, né? Vejam só. Essa canaleta ela é concretada também com 2 armaduras aqui, ó. Certo? Essas 2 armaduras eu vou concretar e conforme eu vou concretando essas armaduras, eu vou fazendo o quê? Uma malha, né? Essa malha ela vai ser o ponto-chave que vai fazer a distribuição para os meus pilares, né? Aí eu volto nesse desenho aqui, né? E aí eu vou ter aqui as minhas armaduras nos meus blocos, amarrando aqui, ó, e vou ter as armaduras das minhas
canaletas e vão ser transferidas diretamente para os meus pilares, certo? Então é assim que a gente calcula muro de arrimo de bloco armado, né? Vamos calcular os pilares como se fosse uma viga em balanço e amarrar os nossos blocos com canaletas ou vigas. Você pode fazer vigas aqui também, em vez de canaletas, para garantir que essa parede de bloco aqui vá capturar as tensões do solo e distribuir para os pilares, certo? Logicamente, essas armaduras aqui das canaletas e das verticais aqui, elas são calculadas também, certo? Com uma teoria lá de deslocamento de malhas, né? Você pode calcular por método de elementos finitos, que é infinitamente mais difícil, ou calcular simplesmente como se fosse uma malha distribuída ali em alguns pontos. Cada canaleta dessa daqui vai distribuir uma carga pontual nesse pilar, que vai ser proveniente do empuxo, certo? Então, é assim que a gente calcula muro de arrimo de bloco armado, pessoal. Pelo menos é a maneira que eu calculo, tá? Pode existir outras maneiras de calcular aí, mas para mim essa é a maneira mais fácil. Eu já li várias e várias literaturas aí e a maneira mais fácil que eu encontrei foi essa daqui, que eu acabei desenvolvendo aí no decorrer da minha trajetória aí na engenharia, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido o conceito, né? Apesar de eu não ter calculado nada aqui, vocês, acredito eu, que tenham entendido como é o processo de cálculo, né? Não é nada complicado, é muito simples, desde que você tenha as informações do empuxo e tenha uma mão de obra capacitada para fazer esse tipo de serviço aqui da amarração dos blocos, certo? Então agradeço mais uma vez a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se possível compartilhar, né? Porque é um vídeo que muitas pessoas me pediram aí. Se você tem um amigo que queria saber como calcular muro de arrimo, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais aí, que isso ajuda muito o canal, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!